Muito bom, muito bom! Salve, salve! Estamos começando mais uma live de conexão, um papo com o pessoal aí da minha rede e o pessoal que é apresentado à minha rede. O pessoal tá chegando, aquele início gostoso. Muito bem, muito bom. Acho que tá tudo certo, todos me ouvem. Maravilha! Muito bom, muito bom. Paula chegou. Eu tô adorando essa coisa de acenar para as pessoas. Muito bom. Agora é aquele momento, né, do dia que a gente dá uma pausinha para ouvir coisa boa. E hoje o tema é sobre isso, né? Sobre a gente falar e ouvir. Muito bom. Aê! Barros Mar chegou. Aquele momento que o Instagram vai avisando a galera, né? Vai mostrando, o pessoal vai chegando. Seguinte, recadinhos, né? Pra gente começar. Estamos ao vivo via internet, então se travar um pouquinho, parar um pouquinho, aguenta aí que a gente tá voltando, tá? Normalmente, às vezes dá intermitência, pode ser do seu lado, pode ser do meu, e aí não se desesperem. Ó, a Érica do Brasil Currículos e Network Online, que esteve comigo já, a Márcia, terapeuta empreendedora, que eu até compartilhei um depoimento dela, muito legal, Rick Suzuki. Bom, hoje é dia de falar, então duas coisas. Digam de onde vocês estão assistindo, tá bom? Duas não, mais coisas. Da onde vocês estão assistindo, dedinho no coração para o Instagram saber que tá legal. Compartilhe com alguém que você acredita que vai se beneficiar e por algum motivo não teve acesso aí à divulgação. E papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão. Eu estou, ó, papel e caneta na mão pra gente bater esse papo aqui. Sobre pitch, tá bom? Ó, a Érica falou que é um assunto ótimo, quer aprender? Muito bom. Fique bem de vida, chegando também o Eduardo. Maravilha. Então hoje, a Márcia falou aí, né, do eu vi, legal. Então, outro recadinho. Se você tiver alguma dúvida, alguma experiência, alguma coisa que você testou e não deu certo sobre falar de você, tá? Sobre pitch, aproveita que até o finalzinho, né? Então, além de compartilhar, até o finalzinho eu vou estar aqui para tirar suas dúvidas, esclarecer, né? Poder ajudar. A ideia é essa. Então, aproveitem esse momento, porque mais do que conteúdo, eu quero realmente contribuir para que vocês se apresentem melhor e eu já vou falar por que isso é importante, tá? A Márcia, que é terapeuta empreendedora, tá falando de Pirituba, tá assistindo, né? Eu já tô tão falando. Pirituba e tá friozinho mesmo. Alexa Almeida chegou também, então é isso. A galera vai chegando, mas vamos lá para começar o nosso papo. Bom, por que a gente deve se preocupar mesmo com a nossa apresentação? Já não é de hoje, obviamente, né, que a gente tem os eventos como uma grande ferramenta para os nossos negócios, para as nossas atuações, para a nossa profissão, né? Então, eventos não são só para a gente, sei lá, conseguir oportunidades de vendas, mas também para a gente aprender, né? Congressos, né? O pessoal aí da área da saúde participando muito de congressos. Então, os eventos, eles têm esse objetivo de reunir pessoas, muitas vezes pelo mesmo interesse, apresentar alguma coisa, tem ali uma programação e normalmente tem os momentos em que a gente pode conhecer novas pessoas ou reencontrar pessoas e daí a gente vai fazer o quê? A gente vai falar com elas. Vai falar. Tem vários formatos de eventos e agora a gente tem os online. O que muda é a plataforma, né? Muda a plataforma, você tá ali
você é uma carinha numa videoconferência muitas vezes, né? Ou se você está ali fazendo o nosso café virtual, né? Então você está vendo a pessoa, mas são pessoas conversando. Então você vai falar com essas pessoas, certo? E normalmente alguém, né, é comum chegar aquela pergunta, e aí, o que você faz? Quem é você? Conta um pouquinho e tal, né? Da onde você é. Então, por exemplo, a Paula é do Jaguaré de São Paulo aqui. E daí, as pessoas falam, vocês falam de vocês, né? A gente fala. Só que será que a gente está falando a gente está passando a melhor mensagem naquele momento? Será? Será que é a mensagem mais construtiva, é a mensagem que mais tem a ver e tal? Ou a gente está falando o que a gente está acostumado e pronto? Quando a gente simplesmente fala o que a gente está acostumado e pronto, sem saber se isso, né, se essa fala, ela realmente funciona, você vai ser rapidamente esquecido. Olha só. Porque assim, eu vou perguntar quem é você, o que você faz, você vai falar assim, eu sou, sei lá, corretor de seguros. Tá bom, na minha mente, eu já tenho um perfil do que é um corretor de seguros. Então, o que faz um corretor de seguros, quanto cobra um corretor de seguros, como aborda um corretor de seguro. Então, você entra no balaio corretor de seguro, né? Na minha caixinha corretor de seguro. Então, dali para frente, eu não me conecto, porque você é um corretor de seguro e pode ser psicólogo, pode ser médico, pode ser o que for. Mas quando eu falo, né, vamos dizer assim, o tradicional, acontece isso. E quando eu já tento fazer uma venda, já é estranho também. Você está conhecendo a pessoa, de repente, né? Que são muitas abordagens que acontecem no online, em plataformas como o LinkedIn. Você acabou de se conectar com uma pessoa e aí ela vem com uma abordagem de venda de uma coisa que ela nem prestou atenção se você poderia ter interesse. Então isso acontece muito. Mas daí você começa a conversar com a pessoa, né, falando ali de você, e aí você se perde. Aí a conversa vira uma conversa ok, né, mas que não vai para lugar nenhum. Aí troca-se cartões, né, ou agora troca o WhatsApp, o que for, e a coisa morre. Acaba sendo muito frustrante. Aí você fala assim, nossa, estou participando de um monte de evento, me apresento, claro, falo de mim, mas não acontece nada. Então, quando a gente vai se apresentar, né, quando a gente pensar em participar de um evento, é importante a gente saber o que a gente quer falar da gente. É um desejo, é uma escolha, tá? E esse é o tema, então, vou publicar aqui, né, o nosso tema, que é fale de você com confiança e segurança. E tem uma coisa que eu percebo, né, que as pessoas comentam também, alunos, mentorados, que é assim, nossa, é tão difícil falar da gente. Pois é difícil falar de várias coisas. Falar da gente é porque falta costume, falta preparo, né? Então, assim, eu tenho eu participo de um evento, escolhi estar naquele evento. Nesse evento tem o público que me interessa, seja um público acadêmico, um público profissional, um público de interesse. E daí você vai lá com a tua apresentação, mal ou menos, né? E aí também existe uma diferença entre as apresentações. Vocês já devem ter ouvido falar de pitch de vendas. Já ouviram falar de pitch de vendas? Normal, né? Quando a gente faz um curso de vendas ou quando a gente está muito no marketing digital, tem um momento lá do pitch de vendas. O pitch de vendas, ele tem que ter um propósito e ele tem que ser, né, falado no momento certo. Se você vai participar de uma reunião de negócio, seja virtual ou presencial, tem virtual também, então ali as pessoas estão para ouvir sobre negócios. Então você pode falar o seu pitch de vendas, preparado também, obviamente, né? Mas quando a gente vai para conhecer as pessoas, a gente tem um pitch de apresentação, não é um pitch de vendas. Eu vou fazer um pitch de apresentação. Por quê? Porque eu quero gerar, né, mais curiosidade, eu quero que as pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando se interessem. Essa é a ideia.
que elas se interessem. Porque senão, imagina uma rodinha, vários profissionais, todo mundo falando aquela apresentaçãozinha, né, mecânica, né? Você já esqueceu, além de você já esqueceu, fica chato, né? Chato. E eu posso falar com, né, convicção, porque eu já ouvi mais de 20 mil pitches nos últimos anos. 20 mil. Só essa semana eu já corrigi uns 5. Ah, Raquel, você é a perfeitona dos pitches? Eu me esforço, né? E procuro fazer. Então, para você que não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, veio aí recomendado, ou enfim, decidiu participar, eu sou a Raquel Rodrigues, de Conexões Verdadeiras, e eu ativo a conexão entre pessoas. E eu faço isso ensinando você que é empreendedor individual, que trabalha sozinho, a transformar as suas conexões em riqueza através de autoconhecimento, relacionamento e visão de negócios. E eu faço isso também através do quê? Treinamentos e mentorias. Se você for lá, né, no link da minha bio, depois aqui do nosso papo, você vai ver que tem o curso Treinamento Online Faz Networking e também tem lá as mentorias rápidas de 2 ou 4 horas e eu venho trazendo depoimentos sobre isso. Então, justamente, para ativar a conexão entre as pessoas, a gente precisa de diálogo. A gente precisa, né, que as pessoas falem. E esse pitch de apresentação é para você iniciar uma conversa, para você entrar numa conversa, para você né, se apresentar mesmo. Né? A ideia é essa. Mas de uma forma realmente conectada, uma forma que tenha, né, começo, meio e fim, que você não se sente perdido e tal. Então eu separei aqui, eu fiz um post também essa semana, já tinha falado desses 6 pontos e agora eu vou aproveitar para explicar. E se você tiver alguma dúvida, aproveita, manda nos comentários, que aí eu já esclareço, a hora agora, tá? Primeiro ponto, então, defina um objetivo do que você vai falar. Qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas? Ah, parece óbvio, só que não é. Não é óbvio. De novo, as pessoas acabam falando o que elas sempre falam. Por quê? Qual é o erro? Vamos falar dos erros. O que acontece? Quando você não tem um objetivo claro, e quando você vai para o evento sem isso, é muito comum que você não preste atenção no público. Ah, tudo bem, Raquel, eu sempre vou num evento, em palestras e não sei o quê. Mas qual é o público? Quem são as pessoas que estão lá? Elas são potenciais o quê para você? Né? Como é que você ajuda essas pessoas e como elas podem te ajudar? Então, quando eu não penso no objetivo, eu já excluo o público e aí a chance de me conectar é menor. Então, quando eu penso qual é a mensagem, eu tenho que pensar para quem? Eu tenho que perceber, né, ou realmente entender para quem eu vou falar. E isso serve para o café virtual, serve para todos os eventos, para a vida, para a fila do pão, né, na feira, quando a gente puder mais, né, serve para todos os momentos. Né? Então, se eu fui nesse evento, estou participando de um evento online, que é um curso, que existe essa abertura, o que é, enfim, uma palestra, aqui, nesse momento que vocês têm, sim, o chat para se apresentar, eu tenho que entender qual é o objetivo. Eu estou falando, né, para o meu público empreendedor. Então, quem é o público da Raquel? Está lá no meu perfil, empreendedor, o empreendedor individual. Esse é o público. Homem, mulher, não importa a idade. Não importa. Importa sim, você empreende individualmente. Por quê? Porque é o público que precisa, né, desse recurso eventos, do recurso networking, do recurso indicação e recomendação. Justamente porque é solo, não vai ter grandes investimentos em marketing muitas vezes e precisa, né, dessa dinâmica para manter o seu negócio sustentável, para ter parcerias. Então o pitch, ele é uma parte importante desse processo. Enquanto você não tem um objetivo claro, você acaba errando justamente por não conhecer seu público e não falar, passar uma mensagem que conecte. Então, por exemplo, eu sou corretor de seguros e vou num evento de RH, eu estou falando com o pessoal de RH de vários,
né, sei lá, de vários cargos, né, de várias áreas também, né? Você tem o pessoal de treinamento, você tem o pessoal da parte administrativa, mas então o que esse pessoal busca, né, na questão seguros? Você vai vender para o RH empresa ou você vai vender pessoa física? Você vai encontrar de tudo, né? A gente tem esses grandes eventos de RH. Então, assim, se você não sabe, se você simplesmente, não, imagina, já tenho meu pitch, eu vou improvisar. Ah, que gostoso. Aí a pessoa faz uma pergunta, quebra tuas pernas e aí o erro também acontece. O outro erro é justamente da impressão, né, que você causa. Então, quando eu pensar no objetivo, é mensagem, o que eu quero gerar na pessoa, que emoção eu quero gerar na pessoa, que impressão eu quero passar para essa pessoa. E aí, não é currículo. Eu não falei do meu currículo aqui, quando eu me apresentei. Eu digo para o que eu faço, para quem eu faço, qual é o problema que eu resolvo, certo? Aonde que eu estou atuando. Eu não preciso falar, estudei, não sei o que, sou formada e não sei o que, sabe por quê? A minha formação hoje, ela me ajuda, porque eu sou designer. Eu acabei de fazer uma marca para mim mesma. Mas não é o que eu atuo, não é isso. Não é esse o meu embasamento hoje. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, eu sou formado nisso, formado naquilo, mas né, para que você está me falando isso? Então, defina um objetivo, uma mensagem que você quer passar. Qual é, né, se a pessoa for lembrar de você, pelo que ela tem que lembrar de você? Qual a mensagem que você quer passar? Qual é o problema que você resolve? Qual é o desejo que você ajuda a pessoa a alcançar, né? Para quem que é. Então, às vezes, você não sabe se você está falando com a pessoa que é teu público. Então, você tem que dizer. Então, como eu disse, eu falo para o empreendedor individual. Se você não é empreendedor individual, mas acha o assunto interessante, você fica aqui. Ótimo, né? Mas o meu direcionamento é, né, no caso, para esse público. Então, quando eu falo do objetivo, são esses pontos que você deve considerar para começar a pensar na sua fala. Segundo ponto, tá bom, eu já sei o objetivo, já entendi qual é o público, e escreva o que você vai dizer em 3 versões. Numa curtinha, que você vai falar ali de 30 a 45 segundos, uma média, que você vai falar de 1 a 2 minutos, e uma mais longa, um pouco mais longa, e que elas vão estar, de uma certa forma, conectadas. Né? Qual que é o erro quando você não faz isso? Eu escrevi aqui, ó, minha colinha. Então, assim, se você não faz isso, qual é o erro? Falta de preparo, as pessoas percebem, né? Você acaba, em vez de causar uma boa impressão, pode causar causar impressão nenhuma. Você pode ser uma pessoa muito legal, a pessoa fala, nossa, eu gostei de conhecer, mas o que a Raquel faz mesmo? Mas não é o que a Raquel faz mesmo do tipo, nossa, o que será que a Raquel faz? Essa curiosidade, não, é aquela não entendi o que a pessoa falou, foi mais do mesmo, né? Então, se você não quer causar isso, escreva, né? Então, outra coisa que acontece quando as pessoas não escrevem, você vai participar de um evento, aí está lá na videoconferência, aí, vamos nos apresentar então todos, né, para conhecer. Mas vamos fazer isso brevemente. Aí a pessoa não quer ser indelicada, não vai colocar um tempo. Aí as pessoas começam a se apresentar brevemente, aí se você não escreveu, você corre 2 riscos. Falar muito pouco e aproveitar mal esse tempo e continuar sem causar uma boa impressão, sem as pessoas entenderem. Ou falar demais, o que é pior ainda. Todo mundo falou ali mais ou menos 1 minuto e você tá lá, 2, 3 minutos, aí a pessoa que tá conduzindo fica meio sem... Eu corto porque eu acho que todo mundo tem que falar mais ou menos igual, né? Então eu vou encontrando um jeito ali de, né, equalizar. Mas tem lugares que acabam não cortando, aí a pessoa foge do assunto. Aí é mais confuso ainda. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei diversas vezes. E pega mal pra caramba. Quando você fala muito pouco... né? Ou seja, se tem 1 minuto, dá para falar tanta coisa, né? Ou 45 segundos, e aí você não aproveita esse tempo. Isso joga contra você. Ou você fica falando demais, devaneando, muda de assunto, enfim, e acaba constrangendo todo mundo, porque assim, todo mundo falou mais ou menos ali no mesmo tempo, por que você tem mais tempo? E aí a pessoa que está conduzindo às vezes não tem jogo de cintura, ou enfim...
pega mal pra caramba. Você vai ser aquela pessoa que falou demais e não respeitou os outros. Quando eu escrevo, eu entendo. Ó, aqui eu consigo falar o curtinho. Não, aqui eu posso falar um pouco mais. E aí você tem esse preparo. Ponto positivo quando você escreve. Você já tem sua apresentação escrita. Quantas vezes a gente tem que se apresentar no LinkedIn ou via WhatsApp ou agora em outros aplicativos? Quando eu escrevo, eu já tenho o pronto, várias versões. Então eu entrei num grupo, um grupo de estudo, um grupo novo. Aí fala, né? Vamos se apresentar. Pronto, copia e cola, já está pronto. A sua apresentação pessoal, o seu pitch de apresentação. Então quando eu escrevo, além de eu ficar melhor preparado, eu também já tenho uma apresentação pronta para mandar. É só copiar e colar, né? Maravilhoso. Terceiro ponto, grave o áudio, grave essas 3 versões, então você vai você vai ler num primeiro momento e tal, você vai gravar, né, e vai se ouvir nas 3 versões, tá? Para quê? Para corrigir o conteúdo, porque quando a gente escreve, na escrita fica muito bom, mas quando a gente fala, às vezes uma palavra pode soar estranho, né? E aí é isso, a gente está conversando. Imagina se eu ficasse lendo aqui, né? Ia ficar meio estranho. E perde também essa autenticidade mesmo, né? Perde o jeitão de falar ali. Então, e aí eu ouço e vou ver. Ah, não, essa palavra não ficou tão boa, então eu corrijo. E outra coisa importante é a entonação. Por que a entonação é importante? Principalmente para você destacar ainda mais algo na sua mensagem que você quer fixar e para a sua mensagem não ficar chata. Quando a gente não se preocupa com a entonação, ou seja, em que momento eu vou dar pausa no que eu estou falando, vou destacar algo que eu estou falando, a sua apresentação acaba ficando monótona, né? Num tom só. E aí ela fica chata. Então, aqui eu vou dar uma ênfase, nessa palavra aqui eu vou dar uma ênfase, porque aqui essa palavra é importante, é isso que eu quero destacar da minha apresentação. Quando eu digo assim, eu ativo a conexão entre pessoas, é porque a conexão entre pessoas já existe, o que falta é ativar. Então eu quero dar ênfase para que a pessoa perceba exatamente isso. Aí você vê que eu vou dando pausas e tal. Então, quando eu me preparo, né, eu deixo de ter uma apresentação monótona para ter uma apresentação dinâmica e eu vou ganhando o quê? Confiança, né? Então, quando eu faço isso, aí eu vou corrigir a apresentação escrita, se eu precisar. Então, vou ter a apresentação escrita ali bonitinha. E quando eu gravo e ficou legal, eu tenho a minha apresentação em áudio. E aí eu posso mandar para as pessoas também. Porque o áudio passa mais emoção do que o texto. Então, se eu sinto que é um momento legal para... Tô conhecendo uma pessoa pelo WhatsApp, vou te mandar minha apresentação aqui rapidinho, um áudio de 1 minutinho. Eu já tenho a minha apresentação com toda a emoção, com tudo aquilo que eu quero, já dá ênfase. E a pessoa ouve. Então, eu já tenho isso pronto. Já fico com esse meu arsenalzinho, né? Apresentação escrita, apresentação gravada, para eu usar de diversas formas, tá? Mas aí você gravou, tal, então, ou escreveu. Quarto ponto é envie para amigos opinarem, tá? Não, amigos de preferência que tem a ver com o perfil que você está buscando, né? Porque seria para pessoas como eles. E aquele amigo que vai ser sincero, né? Aquele amigo que vai ser, não é aquele puxa-saco que sempre fala que tudo que você faz tá bom, mas aquelas pessoas que realmente se importam bastante com você para que elas sejam sinceras, né? Naquilo que você tá falando. Muitas coisas boas acontecem daí, né? Porque você valida antes de sair falando, você já tem uma pré-validação, vamos dizer assim. Porque aí a pessoa já ajuda também a dizer assim, isso ficou confuso, isso ficou muito bom, isso aqui eu não entendi, não, você pegou meio pesado ali naquela ênfase, né? Então, mandar para os amigos é muito legal, né? Às vezes você mandar para a mãe, assim, a mãe vai achar ótimo, né?
mas para os amigos. Então, um erro também nas apresentações é quando você não mostra para outras pessoas antes, você vai para o evento correndo risco. Será que eu vou ser entendido? Você não validou. E aí você vai correr um risco. Se for um evento muito importante para você, será que é um risco que vale a pena correr? Né? Então, mande para os, né, tá fazendo esse processo, manda para as pessoas, né? Quantos amigos? Não sei, 3, 4, 5 amigos. Fala, eu estou aqui fazendo meu pitch de apresentação para usar em eventos e eu gostaria da sua opinião sincera sobre se você, né, se você entende o que esse pitch está fazendo, né, seja lendo ou ouvindo, tá bom? De preferência, você pode fazer alguns, você manda o escrito e alguns você manda o gravado, tá? Quando então eu faço isso, eu mando, além de validar, né, eu já tenho mais oportunidades de corrigir, tenho uma visão de fora da pessoa que, né, tem o perfil do meu público, e com isso eu ganho o quê? Confiança e segurança, porque eu já validei, eu já apresentei para as pessoas, né? Então aí eu minimizo o risco de falar bobagem. Se eu não faço isso, se eu guardo só para mim e falo, nossa, maravilhoso que eu fiz pitch, aí você corre o risco de não falar de uma forma que se entenda. Não é o objetivo, né? O objetivo é passar uma mensagem clara, né, para quem está te ouvindo. Então esse treino, ele é muito bom. Então escreva, objetivo, escreve, grava, manda pro amiguinho, né? Quando você terminar esse processo, você vai ter um negócio, né, essa apresentação muito melhor, muito melhor. Bom, quinto ponto importante. Legal, já fiz tudo isso, mas na hora H, para muita gente, e é para muita gente, e eu me incluo, na hora H, bate o nervoso. Toda vez que eu tenho que me apresentar, em evento meu mesmo, toda vez assim, a Raquel vai falar, a Raquel começa, bate, né, dá aquele friozinho na barriga, normal, aquela ansiedade, assim, né, eu gaguejo pra caramba quando eu tô fazendo a apresentação, assim, né, agora é controlado, mas já passei por muita situação complicada, sei, frio, nossa, mão começa a suar, a pessoa, né, começa assim, agora vai começar as apresentações, nossa, já tô ali, e é automático, não é uma coisa assim, né, eu já faço isso há muitos anos, né, já me apresento há muitos anos, me apresento em público, então eu sei como é, né, você ter esse nervosismo, essa ansiedade, só que se você não controlar isso, se você não fizer um processo de se acalmar, daí que você vai gaguejar, vai dar branco, aí você treinou tudo isso aqui, você não vai lembrar, né? Não vai saber o que falar, vai ficar procurando e as pessoas percebem, né, pela sua linguagem facial, né, pela linguagem corporal, que você não sabe o que você vai dizer. Quem já passou por isso? Pode levantar a mão se você quiser, tá? Não tem técnica assim absurda. Se você apenas respirar algumas vezes profundamente, já dá uma acalmada, porque você realmente oxigena e traz concentração. Eu já vi muita gente fazendo esse pitch que vem no improviso e aí, chegou minha vez, né? Tá todo esbaforido ali, né? Aí começa, né, a querer falar rápido. Por quê? Porque não se acalmou e não concentrou. A concentração traz a lembrança, né? Então, muitas vezes não vai sair exatamente, não é para sair exatamente igual, né? Você vai trocar uma outra palavra. Mas, se você, né, não tiver essa calma, acaba atrapalhando. Então não adianta nada também fazer todo esse processo e se chegar na hora você não ter uma técnica, né, não usar um recurso muito simples, que é respirar para te dar calma e concentração. Até porque, assim, ninguém sabe o que você vai dizer. A gente não consegue julgar, né? Vai levantar e vai falar bobagem. Não é assim que funciona. A gente pensa que foi bobagem depois que a gente ouviu. Se pensar, mas ninguém sabe o que você vai dizer. Quanto mais, então, calmo e concentrado, mais confiança, mais segurança. Não é que o seu corpo não vai estar reagindo ao estímulo da ansiedade. Sim, você vai estar tremendo, vai estar com o joelho batendo, né?
Mas aí você mantém uma postura, mantém o tom de voz. Normalmente o comecinho pode ser um pouco mais enroscadinho, mas depois que engata, porque você vai se concentrando, aí flui. Toda vez que eu vou começar uma live, ou vou fazer uma palestra, ou vou dar uma aula, eu faço isso. Então eu tô aqui, eu sento alguns minutos antes, né? Pra quê? Pra acalmar, eu respiro algumas vezes antes de dar o play, antes de falar. Então, ao mesmo tempo, quando eu vou fazendo esse processo de respirar, além de me acalmar, eu também consigo ouvir as pessoas com mais atenção. Porque se eu não tiver calma, eu vou ficar mentalmente pensando assim, ai meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E aí eu também não ouvi nada do que os outros falaram. Quando eu tenho esse processo e eu tô, né, realmente preparada, eu consigo ouvir todo mundo com atenção, que é importante, né? Senão eu fico aqui só no meu pensamento. E eu consigo dizer o que eu quero, né? A minha mensagem com clareza, com objetividade. Mesmo que você fique um pouquinho nervoso no começo, ou nervosa, mas sai de uma forma mais interessante para você. Agora, se você não se acalmar, não respirar, você não ouve nada e ainda fala de qualquer jeito. E aí, no final, fica perdido, né? Aí pode ser que você vire uma boa memória ou seja esquecido rapidamente. E aí, o que a gente quer, né? A Lucelena, né? Lucelena, que tá lá no grupo, diz que é uma ótima dica de escrever e gravar. É ótima mesmo, é prática. Se você fizer isso, você já vai... Nossa... Você já vai estar muito em vantagem, muito em vantagem. E se você, por exemplo, quiser fazer um pitch de apresentação, mas falando de uma coisa que você resolve, e vamos dizer que você tem várias coisas, por exemplo, eu atuo assim, assim, assado, você faz um para cada coisa. E aí já vai mais direcionado ainda. Eu tenho uma pasta que chama modelos. Eu falo isso para os meus mentorados, tem uma pasta chamada modelos. Tem lá pitch de vendas, pitch de apresentação... mensagem do LinkedIn, mensagem de aniversário. Eu escrevo tudo, porque é a melhor forma de eu me conectar com o que eu vou dizer e eu fazer as correções. E aí, quando eu vou aprimorando, eu vou lá e aí eu coloco assim, pitch antigo, né, o pitches antigos, e aí em uma ordem cronológica, pitch atual. Então tá lá o que eu vou fazer, tá? Sexto ponto, né? Treinar, treinar e treinar. Treina no espelho, treina com os amiguinhos, tá? Por quê? Como é que os atletas ficam ótimos? Músicos ficam ótimos. Aliás, todo mundo, né, fica ótimo. Treino. Quanto mais eu treino. Agora eu tenho que treinar. Esse é só... Mostrar para os amiguinhos é só o começo. Mas aí eu posso... Se eu participo de um grupo, eu mando nesse grupo. No dia de apresentar, mando e vejo o que as pessoas acham, se tem algum retorno. Uso com algumas pessoas, aí eu vou corrigindo e vou treinando. E treino na frente do espelho, continuo gravando se for o caso, tá? Com isso, quanto mais eu treino, mais segura eu fico, mais flexível e mais adaptável. Porque eu vou internalizando aquilo que eu quero falar, e aí eu não sou pega de surpresa se mudar alguma coisa. Então eu vou para um evento e, sei lá, vai ter um minuto para falar, e chega lá, a coisa, né, desenrola de outro jeito e você tem menos tempo. Não tem problema. Já aconteceu de eu ir em eventos e daí você tinha que falar até mais para ocupar ali um momento e tal. Você não tem problema. Você já sabe. Então o erro é um erro quando você não treina as coisas na sua vida, né? Não é só o pitch, mas qualquer coisa na sua vida. Porque aí, quando eu não treino, o meu erro é não me aprimorar. Eu já participei de reuniões com profissionais que toda semana tinham que se apresentar. E toda semana apresentava a mesma coisa. Quando a pessoa levantava para falar, a gente já desligava. Aí eu já pensava assim, nossa, eu tenho um minuto aqui para fazer outra coisa. Por quê? Porque a pessoa não se aprimora, não muda. E aí fica chato. E aí as pessoas desligam. Então,
Se toda vez eu trago uma certa novidade, né, eu tenho esse frescor na minha apresentação, eu vou ajustando ela e vou tendo essa flexibilidade, porque aí é um feeling. Aqui cabe isso, aqui cabe aquilo. Você vai enriquecendo a sua mensagem. Você vai deixando de ser mais um item numa caixinha pré-programada das pessoas para ser alguém que eu quero ouvir. Não, porque quando ela fala sempre tem uma coisa interessante, né? Nunca é igual. Na verdade, nunca é exatamente igual, mas tem pessoas que conseguem, né? Como fala? Lembrar, né? E realmente, texto, né? Como se fosse um texto de ator, né? Vai lá e decora e depois fala sempre igual, né? Então, quanto mais Então, o erro de não treinar é falta de aprimoramento e o acerto é justamente ganhar em segurança. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Mais calmo eu fico, mais convicto eu fico, mais, né, seguro, tá? Então, com isso, eu fecho. Aqui, claro, eu não estou dizendo o que vocês têm que dizer, porque eu não conheço, né, o caso de cada um. É um roteiro, mas funciona com uma beleza, né? Acabei, né, de fazer isso com uma mentorada, ela escreveu, eu fui lá, botei uns pontos, tal, corrige aqui, corrige ali, para deixar a coisa mais fluida. Eu até falei assim, ó, aqui você tem que escrever como você fala, tem que se apresentar como você fala, para deixar o quê? Mais humano. Então, quanto melhor eu faço, aí, uma delícia, porque as pessoas, elas param para ler, elas param para ouvir, elas gostam, querem mais, e vai ficando muito bom. Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui. Então, o Alexandre Rodrigues, meu primo, tuas dicas são excelentes, legal, obrigada. Não é só dica não, tá? Isso é para fazer. Tô dizendo para você como você faz. A Márcia tá falando o que eu acho de gravar vídeos. Vídeos né? Aí é vamos dizer assim, o top da coisa, né? Eu acho que até o áudio você já está bem preparado. Se você sentir a vontade para gravar o vídeo e mandar com uma apresentação, você ainda ganha na parte facial, tá? Então, se eu for pensar assim na conexão humana, né? Na conexão humana, o texto é uma forma, né? O áudio é outra, né? Já começa a ter uma emoção e quando eu consigo ver a expressão da pessoa no vídeo, é bem melhor. Tá? É bem melhor. Então, se você se sentir seguro, estiver preparado e fazer esses passos, né? Ou seja, ir para o vídeo depois de fazer as correções, depois de ter os feedbacks, eu acho fabuloso e é aquela coisa. Mas se você for usar para mandar pelo WhatsApp, por exemplo, só não grava vídeos muito longos, né? Uma coisa ali, 1 minuto, 2 minutos no máximo, para o pitch de apresentação, porque eu acho que já dá para ter um bom contexto. E claro, aí você tem que voltar ir lá no YouTube, pegar a live de apresentação fantástica da Otacília, que aí ela fala outra, né? Ela complementa, né? Eu tô falando aqui mais um pouco de conteúdo e de forma, e a Otacília na outra live fala dos cenários, fala de outros aspectos para você tornar a sua apresentação ainda melhor. E aí, se você for gravar, fica muito melhor, tá? Então, se você não assistiu, fica a dica aí para você assistir a outra live. A Lúcia falou que falar de diferentes coisas e problemas que resolvemos, ou seja, para cada público que podemos atingir. Muito bom. Muito bom estar aqui, obrigada. Eu que agradeço. Quando a gente mistura... Eu já cometi esse erro também, né? Não, de alguma forma, não necessariamente é um erro, tá? Às vezes... É legal você falar algumas coisas, você colocar um pouco mais do público ali, da dor do público, então depende muito do pitch, tá? Mas quanto mais você for objetivo, mais específico, depende do evento que você tá, no contexto que você tá, melhor, né? Para não dispersar. Então, por exemplo, se eu dou mentorias para empreendedores individuais, eu dou treinamento também, mas eu posso focar nisso. E aí a pessoa presta atenção. Se eu estou sempre falando, eu dou treinamento e mentoria, eu não tenho frescor. Mas toda vez que eu tiver que falar, numa vez eu falo treinamento, noutra eu falo mentoria, tal, a pessoa vai entender que eu tenho um portfólio,
mas eu também vou direcionar. Então, assim, quais são os benefícios do treinamento? São diferentes dos benefícios da mentoria. E aí, cada um vai entendendo em que momento que pode ser útil para ele, né? Ah, não, eu vou fazer o treinamento agora porque eu faço online, faço no meu... Não, eu preciso de um direcionamento mais personalizado, faço a mentoria. Então, também te ajuda até chegar no pitch de vendas, né? Então, vale super a pena, tá? Ter as opções. O Alexandre tá falando, treinamento é a essência do negócio. Treinamento e prática, de tudo, para a vida, né? Quanto mais a gente... Você vai fazer a administração do seu negócio. É prática, né? Você pode falar treino, é prática. Eu tenho que ter um momento para cuidar do financeiro, eu tenho que ter um momento para pensar na estratégia, eu tenho que ter um momento para pensar na comunicação, aí eu tenho que treinar, né, entender como isso vai ser a minha rotina, como é que vai ser minha agenda para a semana, e aí ver o que funciona, o que não funciona, que horário que eu estou mais produtivo, se é de manhã e tal, e você vai ajustando. Então, quanto mais você pratica, mais você experimenta, mais você se fortalece. Quando você faz por exemplo, voltando aqui para o pitch de apresentação, faz pitches de improviso, não se prepara, é o que eu digo, você está se ajudando a ser uma pessoa fácil de esquecer. Então, você quer estar na memória da pessoa, você quer ser esquecido. Se você quer ser esquecido, continue fazendo o seu pitch sem graça, aí, sem entonação, sem conexão com o público. Agora não, né? Eu quero estar na memória, quero ser uma das primeiras lembranças, então tem um pitch de apresentação que te representa, que seja, né, que realmente fale de você, fale das suas características, dos seus diferenciais, dos seus gostos. E como eu digo, tenha algumas opções, eu tenho várias. O que eu uso em grupos, por exemplo, eu falo que eu tenho gato, que eu gosto de vinho, eu falo outras coisas, eu falo o que eu faço? Falo, mas eu não começo falando, eu sou XYZ, eu falo, eu gosto disso, gosto daquilo tal, e faço esse trabalho. Por quê? Porque é grupo, você tá indo ali mais na amizade, né, tateando, tal, mesmo que, né, grupos que tenham até um teor um pouco mais profissional, mas quando você faz isso, você quebra porque as pessoas não estão esperando, as pessoas estão esperando aquela apresentação tradicional, né? O que eu faço, né? Então tem os scripts que ajudam pra caramba, mas a gente precisa dar nosso tempero. E esse tempero vem desse exercício, aqui até já é um pouco avançado, né? Quando você pensar nesses pontos, já dá um temperão para você se diferenciar das outras pessoas, tá? A Lúcia disse, vídeo você tem o visual que é positivo, ao mesmo tempo deve haver um cuidado com luz, ângulo, com cenário, até porque pode prejudicar. Isso mesmo, é isso que essa live com a Tacília falou sobre isso, né? Falou de cenário e performance. Então, como você monta esse momento, esse espaço, e como você também trabalha a linguagem corporal, a linguagem oral, para te beneficiar. Não é para você, no caso aqui, a ideia não é que você vire um ator ali, né, interpretando alguma coisa, não é isso. Mas é para você sentir mais solto, mais tranquilo, né, porque se a pessoa ela é muito tímida, ela tende a travar, né, é normal, é uma reação normal. Então, quando eu tô mais ali segura, eu começo a me soltar, começo a relaxar, e aí eu entrego uma mensagem também mais conectada. E essa é a ideia, né? Então, quando a gente falar disso, para a gente falar da gente, também precisa ter preparo. Até porque o que você quer falar de você? Que é relevante, né? Você não precisa falar tudo, né? Estudei, né, colégio técnico, sei lá. E as pessoas, quando elas não têm isso, acaba sendo até falando um currículo, que não é tão legal, né? Às vezes a gente se conecta pelo diferente ali, né? Do tipo, o que você faz? Sei lá, eu leio, eu cuido dos meus gatos, né? Tenho o meu ritual da manhã, sabe? Quando você faz um negócio assim, que é preparado, mas já pensando
nessa reação, que reação que você quer causar na pessoa, qual a mensagem que você quer passar, fica bem mais legal. E é isso. A gente tá aqui, todo mundo, hoje, mais que nunca, e daqui para frente ainda mais, no grande desafio de ter a atenção. Antes falava assim, a gente quer ter o tempo das pessoas, né? Qual é a moeda, qual é a riqueza do outro? Eu quero ter o tempo do outro. Agora, para a gente ter o tempo do outro, eu preciso ter a atenção do outro. É o primeiro ponto. Então, vamos dizer assim, a gente está nesse desafio e nessa guerra ou briga, ou enfim, pela atenção das pessoas, para que você consiga mostrar, né, quem é você, os seus diferenciais. Então, se você não se preocupar com essa primeira apresentação, que é uma primeira oportunidade que você tem de chamar a atenção, você tá perdendo muita coisa. Porque se uma outra pessoa chamar mais atenção, já era para você. Aí o seu esforço de depois de conversar com as pessoas, de explicar, é muito maior. Porque você já não criou esse primeiro momento, né? Você já não passou essa primeira mensagem. Então, essa primeira mensagem, quando eu falo do pitch de apresentação, pode ser que eu quero primeiro que a pessoa, que os meus ouvintes saibam um pouco do meu perfil, sei lá, de comportamentos, de estilo. Então, eu posso escolher o que eu vou falar para passar isso, né? Eu já compartilhei em outros momentos que eu fiz todo um trabalho, né, de consultoria de imagem, visagismo, de marca pessoal, e eu defini 4 palavras, né, 4 comportamentos que eu quero transmitir para as pessoas. Sempre, eles são meus, vamos dizer assim, balizadores. Então, dali, eu me oriento para fazer um monte de coisa. E isso é preparo. Então, eu pego uma informação e eu vou usar no meu pitch, eu vou usar da forma como eu me visto, de como eu trato as pessoas, né? Então, em todas as mensagens possíveis, nos textos que eu escrevo, para que essas características elas apareçam para as pessoas. E quando as pessoas comentam e falam, nossa, que legal, tal, senti isso, né? Então é a melhor métrica de que está funcionando. Então esse é o treino, essa é a prática. Qual é o seu direcionador? E quando eu tenho isso, eu vou trabalhando melhor. Eu vou unindo as coisas. Então eu falo muito para os meus mentorados, né, da questão do posicionamento. Então, qual é o seu posicionamento, né, que é a expressão de como você pretende fazer as coisas, com quais diferenciais, né, que tipo de relacionamento você quer criar com o seu público, né? Então, esse posicionamento precisa estar alinhado. Aí a pessoa monta um posicionamento, vai participar de um evento e fala um negócio nada a ver, assim, totalmente desconectado. Eu conheço, e essa semana mesmo vi isso acontecer em grupos. A pessoa passa um posicionamento e na hora que ela fala coisas ali num grupo, é outra coisa. Você fala assim, oi? Como assim? Então, quando eu me preparo, eu começo a dar o quê? Coesão, coerência, consistência. E aí isso ajuda no quê? Na reputação, na credibilidade. São muitos benefícios de uma apresentação. Olha só como é louco isso. De uma apresentação de 30 segundos, 45 segundos, tem todo esse desdobramento. Todo esse desdobramento. Porque a gente é muito rápido ali para fazer o nosso julgamento. É muito rápido, são milésimos de segundos para olhar para a pessoa, ouvir a pessoa e falar, gostei, não gostei. É muito rápido. Tem muita coisa envolvida, mas assim, é muito rápido. Então, se eu vou de qualquer jeito, é isso mesmo? Você quer se mostrar que você é um profissional despreparado, que tá pensando num posicionamento e tá falando outra coisa. Uma coisa assim, tô em transição, tô tateando, mas é consciente, estou fazendo isso de forma consciente. E outra coisa é desleixo. É desleixo com você mesmo, com a sua imagem. E isso acontece, infelizmente, com a maior parte dos profissionais. De apresentação ali no LinkedIn até vários pontos de contato são perdidos. Absolutamente perdidos. Por quê?
Porque a pessoa não se preocupa com uma coisa, né, que para mim é fundamental, que é com a própria imagem. Então muita gente está aí preocupada assim, preciso vender, preciso não sei o quê, mas não se preocupa com a sua imagem. Aí não vende porque não tem coerência, não é porque você é ruim. É porque eu vejo uma coisa e ouço outra. Não passa credibilidade. E isso não tem a ver com, por exemplo, se você gaguejar num vídeo, enfim, se você esquecer, se você for autêntico, não tem problema, né? Mas quando você não tem esse preparo e descasa, né, essa construção do seu negócio, da sua atuação, torna a sua posição aí frágil. E aí vem uma pessoa que se preparou, que montou o pitch, que, né, tá sempre batendo na mesma tecla ali, tá fortalecendo, faz a mesma coisa. De quem que as pessoas vão gostar e vão comprar? De quem tá mais preparado. Por que até no mercado, né, o pessoal fala, aquele profissional nem é tão bom, mas vende pra caramba. Porque ele tá seguro, tá confiante, sabe falar de si. E eu não tô falando aqui de manipulação, não é isso. Mas a pessoa, ela se preparou de uma certa forma e passou a mensagem com mais confiança e com mais segurança. E aí você que tem... E é isso que me move hoje. Eu tenho falado sobre isso, assim, eu cansei de ver pessoas cheias de talento, super competentes, com uma vida mediana, medíocre até, por faltar aí esses pilares do autoconhecimento, do relacionamento e da visão de negócio. Então eu, né, estou nesse momento me reposicionando porque é essa mensagem. Então quando eu faço um processo desse, do meu pitch de apresentação, é um autoconhecimento. O que eu falo de mim? Quando eu começo a falar com as pessoas, é relacionamento. E quando eu faço a conexão desse primeiro pitch com a minha atuação de fato, é a visão de negócio. E o que isso gera? Riqueza, gera resultado. Agora, você tem a oportunidade de se apresentar, você está num ambiente e tal, e faz de qualquer jeito, copia e cola, no sentido de sempre estar falando a mesma coisa, não se renova, não acrescenta, não traz um destaque. Às vezes, assim, é a mesma apresentação, mas se você der um destaque numa semana... numa oportunidade para um ponto, depois você dá para outro ponto, já muda, já chama a atenção, tá? Eu não chamei da primeira vez, mas eu vou estar com aquelas pessoas de novo, então na próxima eu vou chamar. O que é isso, né? No final, as pessoas quererem conversar mais com você, ter gerado essa curiosidade, né, te chamar no paralelo. O que acontece muito em evento presencial, por exemplo, nessas reuniões de negócio, se você no final, né, métrica, se no final do evento você tem que procurar mais pessoas do que você foi procurado, é porque tua apresentação né, posso imaginar que a tua apresentação não causou nada nas pessoas. Agora, se você terminou o evento, sim, você foi falar com aquelas pessoas que te interessou e outras pessoas vieram falar com você, pô, legal, essa é a métrica. Tô fazendo o meu pitch aqui de qualquer jeito. Sigo as dicas, né? As dicas não, roteiraço isso aqui da Raquel. E aplico, vejo qual é a diferença. Né? Se daí, primeira vez não teve uma grande diferença, vou fazer mais uma mudança. E aí deu diferença, pô, acertei, agora foi. Aí é manter, né, com esse frescor para você cada vez mais se conectar com as pessoas. E daí fica muito mais fácil para você continuar as conversas e entrar com as informações com as outras informações que você quer passar, tá bom? Alexandre está dizendo dar ênfases diferentes em cada momento. Não sei se eu entendi, Alexandre, mas sim, se eu for pensar assim, eu dou, né, como eu falei, eu dou treinamento e mentoria. Eu posso dar ênfase para cada um de acordo com o contexto. Se eu estou num grupo, por exemplo, eu tenho um grupo, já falei aqui, o grupo Networking em Ação, é um grupo exclusivo, só entra por recomendação, tá? Eu conduzo o grupo, mas o grupo é de todo mundo que participa. E aí tem um dia, que é terça-feira, que as pessoas se apresentam.
que é para fazer negócio. Eu chamo tudo de conexão, é conexão negócio. Então, toda terça eu abro para isso. Então, numa terça eu vou dar ênfase para mentoria, na outra terça eu vou dar ênfase para um treinamento, na outra terça eu vou falar da mentoria de novo, mas eu vou destacar um benefício que talvez eu não tivesse destacado, porque são pitches voltados para negócio, mas ainda são talvez no contexto de venda. Mas poderiam ser pitches de venda já, e funciona, aí você dá as ênfases. Então, se eu, em especial, me apresento constantemente para o mesmo grupo de pessoas, faz toda a diferença essa mudança, sabe? É isso, para você não ser repetitivo. No sentido de não ser repetitivo sempre com os mesmos textos. Você pode mudar um pouquinho a ordem, pode mudar uns negritos, muda a ênfase e fica, dá muito mais dinamismo. E aí, mesmo que é a mesma coisa que você está dizendo, parece para as pessoas que é novidade, dá esse frescor. Então, mas eu só tenho essa atuação. Tem problema, vai fazendo essas brincadeiras, que aí sempre vai parecer que é coisa nova e a pessoa, uma hora essa coisa nova pega mais uma parte do público, outra hora uma coisa nova pega outra parte. Então você garante ali que você vai conseguir passar sua mensagem mais vezes para mais pessoas. A Kátia Reis, oiê, cheguei atrasada, não tem problema, tomara que fique disponível no IGTV. Vai ficar disponível no YouTube, Conexões Verdadeiras. Eu baixo e vai ficar lá disponível para vocês verem, reverem, curtirem, se inscreverem no canal, tá bom? Aqui fica 24 horas. Beleza? Bom, galera, quero agradecer demais. Esse é um tema que eu adoro falar e adoro praticar e adoro me melhorar. Tô em constante mudança nele, assim, nesse sentido. É o tipo de coisa que eu posso falar porque eu faço isso e eu mostro para as pessoas como eu faço, né? Então, no meu trabalho, gosto muito e eu vejo o resultado. É justamente isso. Termina uma reunião, pessoas vêm falar comigo, me dão um cartão. É muito legal, porque isso te dá mais confiança para você seguir firme no seu caminho, na sua jornada, tá bom? O Ale tá dizendo gratidão, eu que agradeço. Pessoal, né, finalzinho aqui, adorei estar com vocês. Se vocês realmente viram que esse conteúdo vai beneficiar outras pessoas, não deixe de compartilhar, tá? Não deixe, tá de graça. Então compartilha com as pessoas, manda o aviãozinho nessas 24 horas, ou depois pega o link do YouTube, manda ou pede para a pessoa assistir lá, porque a gente precisa se conectar com conteúdos que vão nos ajudar nesse momento. Às vezes a gente está vendo os conteúdos que são tão aleatórios que não vão nos levar para frente. Esse tipo de conteúdo, pitch de apresentação, para gente que está indo muito para os eventos online agora, é fundamental. É fundamental para que você tenha mais presença, né, e muito mais percepção das pessoas, beleza? Gratidão, gente. Vou tirar aqui, ó, um print para postar, gente. Se vocês quiserem tirar o print também, põe nos stories de vocês, chamem a galera. O Marcos disse parabéns pela live, ótimas dicas. Esse é meu primo de verdade. A Lúcia, Helena, muito bom. Momento e conteúdo, maravilha, gente. Gratidão, muito bom estar com vocês. Tô fazendo essas lives semanais, tá? Não vou ficar fazendo milhares de lives, eu gosto assim. Semanais, às quintas-feiras, às 20 horas. Eu coloco nas redes sociais os temas, tá bom? Eu já vou fazendo uma programação e tal. Então, vou estar sempre, né, buscando. Pelo menos, né, nesse momento tem esse compromisso de estar às quintas, às 20 horas com vocês. Falando sobre autoconhecimento, relacionamento, visão de negócio e gerar riqueza para a gente ter muito mais felicidade, ter uma vida extraordinária, que é um movimento também que eu tô dentro. Beleza? Gente, gratidão, até a próxima, beijo, estamos conectados.